Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar: ética é igual a caráter? Essa discussão vai ser boa, hein, Rabino Dani? Essa vai, sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre ética. É igual a caráter, Rabino Dani? Quer dizer que se o cara é ético, ele não faz mal para ninguém? Ou o cara que faz mal para os outros pode ser ético? Como fica isso aqui? Vamos lá, Rabino Dani, explicações 4.0 e depois eu vou contar um pouco da minha experiência com esse assunto, porque são umas bem... Mas vamos que vamos. Fala, Rabino Dani, 4.0. Vamos lá. Ética. Quando a gente fala sobre ética, ética significa regras que uma comunidade assume sobre si para cumprir. São regras gerais que as pessoas devem seguir estas regras para que podem viver com uma certa ética, né? E essas regras, quando a pessoa ela segue uma regra, então, tem muitas maneiras de como ela pode seguir essa regra. A maneira que a pessoa ela vai seguir essa regra, aí depende do caráter dele. Então, nem sempre uma pessoa ética é uma pessoa que ela tem um bom caráter. Você pode ser uma pessoa ética que segue as regras, só que ser uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito ruim, ou uma pessoa muito do mal, e você vai falar, eu estou sendo ético, eu estou fazendo apenas do que a lei manda. Fazer o que a lei determinada manda não significa... Pode ser você é denominado uma pessoa ética, porque você não está fugindo da regra, mas, ao mesmo tempo, não significa que você tem um bom caráter. Caráter é a maneira que você vai executar aquela ética. Aí você pode ter uma pessoa que tem um bom caráter para poder executar aquela ética, ou pode ser uma pessoa que tem um mau caráter para poder executar aquela ética. E tem mais uma palavrinha aí que talvez deveria entrar nesse título, que seria a moral. Então, quando a gente fala normalmente moral e ética, são duas coisas diferentes. A ética, então, são as regras que uma comunidade opta por seguir. Cada país tem a sua ética e difere a ética. Sim, faz sentido. Tá certo? Já a moral significa você se aprofundar numa determinada ética, com o seu intelecto se aprofundar naquela ética e o impacto que você vai ter dentro de você. Isso é chamado de moral. Então, a gente tem aqui três coisas, né, que é importante a gente falar. A ética em si como regra estabelecida, que deve ser seguida, país que tem ética, então. Tá? Moral seria o teu envolvimento pessoal para cada ética lançada, quanto você absorve isso para o seu interior daquela ética, o que você tem, qual que é o behem, a gente usa em Yiddish, a gente fala em hebraico, qual que é o que isso tem a ver comigo, quer dizer, qual que é, né? E eu com isso, né? Então essa é a moral que você tira na ética, e você tem a prática, que aí vem o caráter da pessoa, de como que você vai estar executando a ética como ética per si, a ética como moral, entendeu? E aí isso depende do caráter, né, da pessoa. Então, não, definitivamente não. Uma pessoa ela pode ser ética e ela tem um mau caráter, por incrível que pareça. Porque ele exerce a ética de acordo com os seus benefícios ou para prejudicar o outro, e tudo dentro da ética. Estamos fazendo aquilo que é correto de acordo com a nossa nação, etc. Então, por exemplo, até uma discussão, uma vez eu estava lendo, será que o povo alemão na Segunda Guerra Mundial agiu com ética? Era a ética deles de ter um povo ariano, puro, etc., ou não deixar que fosse essa ética da Alemanha que regia na época. Então, o cara pode ter agido com ética, de acordo com a legislação, As regras daquele local, a ética, mas definitivamente sem moral ou com extremamente mau caráter, né? Ele levou aquelas regras locais e agiu de uma maneira extremamente... Não é interessante isso? Sim, você levou o assunto para um lugar que eu nem esperava.
Porque é verdade isso que você está falando, porque a ética, primeiro, a ética num local realmente ela é diferente do outro. E eu Uhum. posso falar porque eu, como você sabe, viajei para a China muitas vezes da minha vida, e na China a ética é completamente diferente daqui. É, Tem muitas coisas que eles fazem que são coisas sim, localmente sim, ok. sim. Vou dar um exemplo, lá as pessoas arrotam à vontade. Hoje até diminuíram, teve uma campanha do É, governo para eles diminuírem com isso. Mas só para dar um exemplo, então ele está aqui, e aí tudo bem, porque não normal, tem, faz normal. parte E é ético, não tem nada. Falando agora da ética pessoal, né? Não estou entrando tão profundo. sim. Mas o fato é que é verdade, está tudo bem Igual, para eles. igual certos países que casam com mais de uma mulher, porque é ético para aquele país, está tudo bem. Aliás, pelo contrário, se não casar é que talvez teria alguma coisa errada, né? É, Tipo, por que ele não casou com mais de uma? O que é, aconteceu com ele? Talvez ele não é um bom marido. é. É E você pega interessante um outro isso. país e fala, não, imagina, só uma mulher, é bigamia, não sei o quê. Então, né, quer dizer, então, a Sim. ética realmente difere de cada local. Não, e você ainda trouxe agora o segundo ponto. O primeiro ponto é esse negócio de cada um tem o seu, fato. Agora, você trouxe um ponto que é gigante, que é a questão da ética ser uma ética do mal. Aí como é que fica? Porque é verdade, isso de fato, o que você trouxe da Alemanha é um fato real. Na época, Porque regia na essa. época, porque senão se as pessoas achassem que todo mundo se achasse fazendo coisas erradas, será que eles fariam? Todos fariam? Porque o país inteiro fez, né? Todo mundo fez. Sim. Ou a grande maioria, não vou falar todo mundo, que todo mundo não é todo mundo, mas 95% das pessoas fizeram. Então, quer dizer, não era, eles não achavam que isso era fora da ética do local. Não, Estava certo. tá É isso aí. certíssimo. Apoiaram o governo e é Que isso. loucura, porque isso de verdade move uma massa. Né? Né? A ética pervertida Sim, move uma massa. sim, sim, sim. Move uma massa. E com um pouco de mau caráter, nossa, isso vira uma bomba atômica. Sim. Que virou. É igual você pega povos que são perseguidos. A gente tem isso aqui, na carteirinha a gente tem bastante isso no nosso currículo. Em determinados ambientes, eles pensam exatamente isso. Ele não deve existir. Entendeu? Então, a ética do local é realmente banir aquela nação, ou exterminá-los. Entendeu? Faz parte da ética daquele país. Por incrível que pareça, pode ser um país de primeiro mundo, entendeu? Mas nem sempre a ética condiz. Sim. Entendeu? Com caráter ou com a moral, né? Quer dizer, é Sim. interessante isso, né? Quando a gente E hoje existe uma discussão muito grande nas empresas, que está todo mundo falando sobre cultura empresarial. Que quando você tem uma empresa que ela tem uma determinada cultura, que você tem mais chance de fazer com que a empresa tenha sucesso. Por quê? Porque todo mundo está andando no mesmo caminho. Me trouxe esse negócio da ética de cada local, que é uma empresa que cria a cultura local, ela cria uma ética local, que assim, todo mundo está trabalhando, por exemplo, para a empresa ser vendedora, todo mundo está trabalhando para a empresa ser boa em pós-venda, todo mundo está trabalhando para a empresa ser boa em produto, todo mundo está trabalhando para a empresa ser boa em qualidade de entrega. Então, essa cultura que virou uma discussão gigante hoje no meio empresarial, tem tudo a ver com isso, com essa ética criada. Sim. E se você puxar isso para você, a moral, se você puxar isso para você Sim. e usar isso com um bom caráter, você vai ter uma empresa que tem grande chance de sucesso. Sim. Interessante. Você está falando, eu conheci várias firmas que tinha esse princípio de ética e eu achei maravilhoso. Entre elas, na época que eu fazia a verificação de produtos para liberar para a comunidade, né, o consumo do alimento kasher, né, que é o próprio para o consumo. Então, eu viajei várias firmas e foi muito interessante, Renato, quando eu lembro assim, de algumas firmas qual que era a ética que eles tinham exatamente como plano de ação no trabalho. Então, uma das firmas que me chamou a atenção foi o seguinte, que todo funcionário, imagina, era uma multinacional, tá, que exportava suco de laranja. A gente sabe, né, que Brasil mais para vamos ver agora como é que vai ser com essas mexicanas, com essa bagunça toda. Mas grande porcentagem, tá, mais de 60% da laranja dos Estados Unidos, principalmente, é consumo da laranja brasileira. Então, eu ia para várias fábricas de produtos que vendem suco de laranja, que eles exportavam, que precisavam do certificado no rabino para dizer que esse produto está de acordo conforme as nossas tradições, para ter o rótulo de uma comida kasher para que pudessem ser vendidas lá nos Estados Unidos com um certificado, né, de acordo com a dieta judaica, né, de acordo com as nossas tradições. E uma das fábricas eu achei muito interessante, ele disse o seguinte, nós optamos aqui, diferente das demais fábricas que têm um produto, na sua grande maneira, 90%, 95%, às vezes fábricas que é 100% de exportação,
Nós temos um mercado aqui onde todo funcionário tem direito de levar o suco para casa, porque a gente entende que tem que dar para o funcionário que trabalha na firma um mínimo para que ele conheça o produto que ele está se dedicando. Essa é a nossa ética. Então ele falou, de acordo com a produtividade que aquele funcionário está, ele ganha. Ele ganha bônus que ele pode levar o suco acabado para poder degustar, porque não faz sentido você fazer uma pessoa trabalhar numa firma, entendeu? Principalmente de um produto que ele desconhece o gosto. Ele está trabalhando lá, não sei. Eu achei interessante que eles criaram a ética da firma, impor, né, dar chances para o funcionário, não só dar chance, é meio que conduzir o funcionário a conhecer o produto que ele trabalha, porque eles realmente fizeram todo o estudo e viram que isso gera uma produtividade muito maior. Claro, o cara está envolvido até com o produto, né? Não é só com a empresa, inclusive com o produto. Sim, ele faz total sentido. Interessante, né? Imagina que uma fábrica ia ter um pensamento como esse, faz parte das regras. Eu achei fantástico. É isso. Quanto mais você inclui a pessoa no todo da empresa e você tem uma cultura forte, você acredita naquilo que você está plantando na empresa, e você multiplica isso, de fato você tem muita chance de ter sucesso nessa operação. Agora, me veio um ponto, Dani, nessa discussão, que é a gente considerando ética, moral e caráter, o que é mais importante? Porque olha só, às vezes você não pegou a ética para você, às vezes você não interiorizou aquilo, e às vezes mas você tem um excelente caráter. Você nem entendeu direito essa ética da empresa, você nem entendeu, ou de uma situação, ou de um convívio social, ou não entende muito bem isso. Você às vezes fala uma besteira, às vezes você foge da regra, mas você é bom caráter. Você nunca vai prejudicar ninguém, mesmo que você fale uma besteira, mesmo que você saia ali do caminho. Do outro lado, você tem um cara que é extremamente ético, entende tudo, entende exatamente como aquilo tem que ser feito, mas do outro lado, em termos de caráter, o cara é um mau caráter. Porque eu te falei que quando eu pensei um pouco nesse tema, eu trouxe, para mim, veio na cabeça a Korah. Por isso que eu trouxe essa nossa discussão. Porque Korah era um cara sábio, Korah é um personagem da Torá. Primo de Moisés. Ele era um cara sábio, ele não era um cara bobo. Ele juntou um monte de sábios junto com ele, que não era... E foram discutir com Moisés por que ele tinha ficado com... Por que Arão tinha direito de ficar com o sacerdócio e ele não tinha. Por quê? Por que você escolheu teu irmão e por que não somos nós? A discussão não era nada demais, assim. Ele poderia fazer essa discussão. Faz assim, sei lá, vamos falar que o cara tem um pouco de ego inflado, faz algum sentido, que ele vai lá e fala, pô, peraí, mas por que eu não fui promovido? E ele foi promovido. Meio isso. Então, tudo bem. Mas se você... E ele sabia a ética, ele não estava falando fora da regra, ele estava falando as coisas tudo bonitinho. Mas aí ele veio ele não veio do bem, ele veio para... Entrou na canela. Para enfiar o dedo na ferida, para ficar cutucando. Ele não veio para discussão aberta, de boa. Vem aqui ver se porquê, aí você discute. Tá bom, então agora entendi, beleza, ok. Não, ele veio para... Entendeu? E aí, quer dizer, o que adiantou o cara cético? O que adiantou ele entender? Ele entendeu os valores. Ainda chamou outros. Os outros caras vieram com o cara, meu. Os caras vieram com ele. Tudo sábio. Não era nego bobo. Não era, sabe, tipo aquele cara ingênuo que vem porque não sabe o que dá, mas esse Korah é fogo aí, meu. Vou com ele. Não é isso. Veio um monte de gente que sabia o que estava fazendo. E aí, o que acontece? Porque o que é mais importante? A ética, a moral, o caráter? Como fica isso? Porque, para mim, a resposta é meio que óbvia, mas me fala a tua opinião. Eu vou te falar o que eu penso a respeito disso, já nesse caso que você trouxe. Foi a primeira vez que Moisés se irrita. E se irrita e decide o pior. Imagina, se antes, nas cenas anteriores, Moisés conseguiu lidar até com o bezerro de ouro, que eles criaram outro ídolo, para poder servi-lo enquanto ele estava no Monte Sinai. Ele encontrou o bezerro de ouro, ele soube lidar com a situação. E pediu para Deus perdoar. Ele não podia a mesma coisa fazer para Deus perdoar o Korah aqui, mas é que acontece. Aí teve um problema muito sério. Eu entendo, eu vou virar o jogo no bom sentido da palavra. Sim. O que o Korah ele queria? Ele estava mexendo na base estrutural da ética. É o contrário. A gente diz assim, até então,
todo o povo viu e confiava no único líder que era Moisés. Ele está trazendo a palavra divina. De repente, quando um sujeito desconfia do líder, da autoridade do líder, o líder não pode ficar calado. Aí ele mexeu, sabe? Por isso que Moisés fica irritado e fala, olha, se ele vai morrer com uma morte comum, não foi Deus que me mandou. Você vai ver que Deus vai criar um cenário onde ele foi engolido pela terra. Mas quer dizer, por que Moisés ficou tão irritado? Etc? Porque ele estava mexendo aqui com a estrutura geral, ele estava mexendo no trono, ele estava mexendo no trono, ele estava destituindo o escolhido por Deus para guiar o povo. Ele estava falando, esse cara não existe, ele quer tudo da cabeça dele, então ele tá mexendo na estrutura da ética, na ordem da ética. Você vai ver, até o livro chamado Ética dos Pais começa com a seguinte missão. Primeira frase, tem um livro chamado Ética dos Pais, né? Porque Mishnayot. Ele fala o seguinte: Moisés recebeu a Torá do Sinai. Primeira frase, Ética dos Pais. Exato. Não tirou da cabeça dele. Então, quer dizer, existe ética, tem uma moral. Então, o que acontece? Vou tentar responder a tua pergunta baseado no que vem na minha cabeça, Sim. naquilo que você está falando. Eu acredito de verdade que a gente tem que investir primeiramente na ética. Uma pessoa, o caráter dela, tá certo? Ela tem que seguir ética. A ética precisa ser seguida. Que seriam as normas que regem a sociedade, o bem geral da nação. Acabou. Precisa ter regras. E essas regras são chamadas de éticas que aquela sociedade impôs para si, para poder viver de uma maneira de acordo com a razão deles, a vivência deles, o costume deles, a terra deles, etc., como a gente falou. Cada um tem o seu, mas eles decidem viver desta maneira e isso garante a paz e o sossego daquelas pessoas que residem lá. Isso tem que ser preservado até mesmo antes do que o caráter. Entenda o seguinte, eu compreendo assim, caráter é algo que você pode amanhã mudar a pessoa. Duas pessoas podem ser éticos, mas um com mau caráter e outro bom caráter. Eu consigo, se ela é ético, pelo menos ela está dentro da lei aqui, eu consigo amanhã treinar, mudar o caráter dele. Em contrapartida, se uma pessoa ela apenas tem bom caráter, mas ela não segue a ética, ela não é ético, então por mais bom caráter que ela tem, ela está infringindo a lei. É um perigo para a sociedade. Então, gente, você está entendendo a minha visão? Sim. Eu sou um bom caráter, mas eu sou tão bom que eu roubo e dá para os pobres. O Robin Hood, ele é um cara do bem. Não é um bom exemplo? O cara, ele tem um excelente caráter. Pô, ele está ajudando. Você não precisa de tanto. Eu só peguei um pouquinho de muda aqui, que você tem zilhões, eu peguei um pouco. Mas isso é roubo. Mas não importa, isso é ética, ele tem um bom caráter. Eu estou fazendo bem para o pobre. Justifica o bom caráter ao ponto de você mexer numa regra estabelecida da ética. Então, a gente diz, calma aí, não, porque você está mexendo na estrutura de uma nação. Agora, o caráter é capaz de ser moldado. Amanhã você pode ensinar a pessoa a ter um bom caráter se ele acredita na lei. Agora, se o cara põe, entendeu, a razão dele, ou enfim, o método dele enxergar as coisas acima da lei determinada, isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, por isso que eu entendo que a ética... É um grande bandido. Supostamente, nem é o bandido do bandido. Quer dizer, um bandido conceitualmente bandido. Sim, eu acho... O jeito que ele for sabe o que eu acho? É o que o Corá queria. Exatamente. Ele queria mostrar na ética que impôs Moisés. Moisés não sabe o que está falando. Ele não está falando coisa com coisa. E ele se torna um perigo para a sociedade. Moisés fala, eu tenho que limar esse cara, porque senão tudo que eu criei, a base da ética que Deus me mandou no Sinai, está em jogo. Não posso deixar esse cara existir. Sim. E Moisés fica irado e fala, esse cara não tem perdão. Porque se eu vou perdoar ele, amanhã vai vir mais outros iguais. Você trouxe esse ponto. Eu acho interessante. Não, fantástico, né? Porque você trouxe esse ponto do Robin Hood, que é um ponto interessante, é uma visão excepcional para falar. Porque quando a gente quebra a regra, você quebra a regra, e talvez você esteja agindo para o bem, mas uma vez que você valida que pode quebrar a regra, agora todo mundo pode. Acabou. Todo mundo pode, não é só você que pode. Os do mal também podem. Né? Então você está realmente criando um risco maior, que é o risco de você perder o controle da
da ordem pública, vamos falar É. assim, ou da ordem dos negócios. Você perde o poder, né? Você não tem mais, o Supremo não tem mais poder, porque é tudo baseado sobre ética. Então, se você quebra a rotina da ética, mesmo que você argumenta estar fazendo bem, você está fazendo de bom caráter, sim, mas Sim, você a história do está... Robin Hood é perfeita para isso. Mas eu entendo isso também, porque acho que eu já contei essa história aqui. Meu pai teve um funcionário que trabalhava no departamento financeiro que bebia. Ele bebia muito, mas muito mesmo. Ele trabalhava bêbado. Ele já chegava bêbado, trabalhava bêbado, na hora do almoço ele bebia e ele trabalhava bêbado, só que o cara é um excelente funcionário. O cara é um excelente funcionário. E ficaram na dúvida: o que a gente vai fazer com o cara? Porque o cara bebe, mas o cara é um excelente funcionário. Ele trabalha realmente muito bem. E no final da história eles acabaram mandando o cara embora. Até essa história vai se embocar num lugar muito interessante, mas eles mandaram o cara embora. E falaram para ele: olha, nós não estamos te mandando embora porque você trabalha mal, nós não estamos te mandando embora porque você é uma má pessoa, mas o exemplo que você está dando é ruim. E se amanhã alguém que não sabe mexer com as coisas vem bêbado trabalhar, ele pode fazer uma grande besteira. Você faz, mas quem me garante que os outros não vão fazer? Então, é verdade, você vai ter que cortar aquela situação por conta de você, infelizmente, não poder aceitar que ele vai quebrar a ordem e alguém, de repente, não roube outro, vai fazer alguma besteira e aí realmente vai virar uma desordem completa. É muito, muito bom isso. Eu acho que a ética deve ser seguida mesmo em contra-vontade, né? Às vezes assim a regra vai fazer o que eu gostaria de fazer, entendeu? Então você tem que submeter a seguir as normas, mesmo que você não concorde com elas, entendeu? E amanhã você pode moldar essa pessoa, quer dizer, mesmo que, em outras palavras, o que eu estou falando para você é uma passagem do tratado. O tratado fala uma coisa, vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Olha de onde veio essa ideia. Você ensina uma criança, tá certo? Então eu vou ensinar para ela ética. Vou pegar a Torá, vou pegar os ensinamentos da Torá, vou ensinar para ela. Ela não quer, é chato. Deixa eu estudar isso, é chato. Eu não quero estudar isso porque é muito chato, não quero estudar, eu quero brincar, etc. Aí você chega e fala o seguinte: não, promete para ela um prêmio, bala, passagem, um carrinho, não sei o que, ela vai vir estudar. Ela só está vindo estudar porque ela está visando o prêmio, tá certo? Sim. Ela não está indo para onde. Diz para nós, os sábios, está valendo. Sabe por quê? Deixa ele vir primeiro pela bala, primeiro pelo prêmio. Ele vai criar o gosto, ele vai ficar com aquilo. Isso é interessante quando a gente diz, às vezes vale a pena você impor para uma pessoa: olha, uma determinada situação, vendendo outra. E o que adianta? Eu não estou estudando em prol dela, eu estou estudando simplesmente porque eu vou ganhar o prêmio, senão eu não estudaria. Não tem problema, começa assim. Então a gente ensina uma criança dando bala, dá uma bala para ela, dando nozes para ela. A gente, na noite do Pêssego, a gente fica enrolando as crianças, como a gente está na pergunta, com o quê? Para quê? Para que ela venha escutar. Mesmo que ela está vindo com outros propósitos, mas amanhã ela vai criar gosto para aquilo. Então, acho uma técnica judaica, entendeu? Que você tem. Mesmo que a pessoa não atrai o desinteressado por uma coisa que lhe interessa. E uma vez estando perto, é mais exatamente. Fácil. A nossa estratégia também. Toda casa de templo de oração, sinagogas que fazem eventos, então a gente vence a pessoa pela barriga. Então vamos fazer um kiddush, vamos fazer um sushi, vamos fazer uma comida, vamos chamar uma bebida, vamos comer uma pizza, vamos tomar uma cervejinha, não sei mais, a pessoa vem. Obviamente, você está com a pessoa ela já veio lá no evento, então você aproveita para... Aí você vai lá e prega, fala alguma coisa boa, conta uma história, aquilo vai entrar. O cara veio para a comida, ele não veio para o seu discurso. Mas uma vez lá, então você aproveita para poder colocar ideias boas. Eu tenho dois assuntos para falar. Primeiro eu vou falar sobre esse que você falou da ordem estabelecida através da regra, que a pessoa teria que cumprir. Mesmo que ela seja bom ou mau caráter, ela tem que cumprir. O principal, eu acho que a gente trouxe essa questão da Alemanha. Sim. Que a ética era aquela ética de destruição. Então, como fica? Porque isso é complexo, né? Porque agora já não é mais uma ética do bem, já é uma ética do mal. E então, como fica? Então, essa foi uma ética do mal imposta e as pessoas seguiram esta ética quando não deveriam seguir, porque não foi uma coisa, não tem uma índole boa. Quer dizer, estamos falando aqui de
Não tem lisura, ceifar não tem... vidas. Isso, exato. Ceifar vidas simplesmente porque você se acha autoritário. Quer dizer, essa ideia que surgiu na Alemanha através de um ditador chamado Hitler, que regia na época e que impôs isso aí, levou multidões. Entendeu? Querendo dizer, nós vamos conquistar, a nossa raça é a mais pura do mundo, tudo, etc. Tal. Claro que isso é errado. Isso é extremamente errado. Entendeu? Quer dizer, eu diria... Não sei se eu vou nessa. Mas eu acho que eu vou nessa. Me permite isso. Tem uma análise do Rebbe. Deixa eu falar. Uma análise do Rebbe que ele falou em 1941. O Rebbe chegou nos Estados Unidos em 1941. Estava na época da guerra, no meio da guerra. Ele se safou, fugindo de Hitler. Ele estava na França. Ele fugiu da França, foi para Paris, foi para o sul da França, depois ele pegou um navio, foi para Portugal, e de Portugal ele chegou para os Estados Unidos, chegando no dia 28 de Sivan de 1941. Quando ele chegou lá, era o mês de Sivan, quando ele chegou perto do mês de Elul, que era o fim do ano, o Rebbe escreveu, num diário dele particular, poucas linhas sobre o tema que eu vou falar, que é um negócio extraordinário, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Por isso que cai como uma luva, me veio agora, então eu vou te falar. Olha que coisa linda. Ele estava analisando um versículo da Bíblia do porquê que os sinais do peixe que a gente pode comer, o peixe que comemos, para ser kasher, para ser próprio do consumo, diz a Torá, tem que ter escamas e barbatanas. Todo peixe que tem escamas e barbatanas, ele está pronto para ser consumido. Porém, o peixe que não tem escamas e barbatanas não pode ser consumido. Então, peixes de rio, que é peixe de couro, nós não podemos consumir. Todos os frutos do mar, nós não podemos consumir. Pois a Bíblia diz que, na questão da água, peixes que têm que ter escamas e barbatanas. Diz o Talmud. O Talmud, falando em determinado local, falou o seguinte: saiba você que todo peixe que tem escamas, ele tem barbatanas. Certo? Mas não é todo peixe que tem barbatana. Barbatanas são as nadadeiras. Não é todo peixe que tem barbatanas que tem escamas. Então, se o Talmud afirma isso, obviamente a pergunta é óbvia. Então, por que a Bíblia não fala todo peixe que tem escamas? É kasher. Porque se todo peixe que tem escamas tem barbatana... Entendeu? Entendeu? Então, o Rebbe analisa da seguinte maneira, e é de arrepiar. Isso que eu estou te falando, é de arrepiar. Isso que eu acho bonito. Isso aqui e é uma coisa que a gente está falando agora. Presta atenção. Olha que lindo. Olha que lindo. Me arrepio só de lembrar essa passagem. A Torá quer nos ensinar que para um peixe ele ser kasher, ele precisa ter dois sinais. Escamas, o que representa escama? O que representa a barbatana? A escama protege o peixe, tá certo? Então representa o núcleo da tua casa, a moral que você impõe na tua casa, a ética que você dá para os teus filhos. Isso representa a escama. Te protege e tudo aquilo que você ensina dentro do teu gueto, dentro do teu cerco, dentro da tua comunidade. Então, você quer se proteger de predadores? Escama. Primeira coisa, se fecha, se une. Você precisa aprender moral e ética, porque a gente está no mundo com muitas outras ideias que não são, às vezes, as nossas. Para nos protegermos e garantirmos que estamos no caminho correto, escamas, gueto, primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Escama tem que ter para proteção. Basta? O judaísmo fala, não. Escama é muito bom, mas o que adianta você se enclausurar e se fechar e você criar um pequeno núcleo e de lá você não vai trazer toda a luz adquirida e toda essa moral e ética vai ficar o quê? Enclausurada num determinado local e acabou num guetozinho só? Não. A Torá fala barbatanas. Barbatanas significa agora que você já tem moral e ética, foi criado e está estabelecido e você está firme e forte, vai desbravar o mundo. Barbatana vai, transmite luz para tudo quanto é lugar, divulga essa moral e ética que você para todo devido local, etc. Porque se você não assim fizer, não é kasher. Você não aproveitou nada, você ficou só na tua escama, você não teve barbatana. Diz o Rebbe o seguinte: o peixe para kasher tem que ser escama e barbatana. Qual que era a análise que o Rebbe estava falando lá? Pessoas que só são escamas é um perigo para a sociedade.
E pessoas que só são barbatanas é outro perigo da sociedade. Deixa eu te explicar. Qual que é a analogia do Rebbe? Barbatana seria uma pessoa que ela quer desbravar o mundo sem moral e ética. Não leva nada com ela, leva vazio, é vazio. É o que a Alemanha quis. A Alemanha de Hitler era barbatana, ele quis conquistar o mundo. De repente deu a louca nele, eu quero Rússia, eu quero Europa, eu quero... todo mundo é meu. Então ele saiu para desbravar o mundo sem ética, sem moral. Ele simplesmente desbravar, sabe? Vou conquistar. Ele pensou, se você não tem ética e moral, você está indo desbravar o mundo, é um perigo. Ao mesmo tempo, a pessoa que é somente escama, que só pensa naquilo conforme ele entende, e não conhece o mundo, onde desbrava o mundo, ele fica naquela sociedade, são os fundamentalistas. São pessoas que vivem apenas num meio só e falam que tem que aplicar a Sharia no mundo inteiro, porque isso aqui é a nossa escama, porque quem não é infiel, merece morte, não sei o que mais, porque não está dentro da nossa... Ou você entra dentro ou você não merece. Escama é perigoso sozinho. Barbatana é perigoso sozinho. Bem, a Torá fala o seguinte, olha, escamas e barbatanas. Primeiro se abastece com o quê? Com ética e moral, aí depois sai para desbravar o mundo. Quer dizer, de repente, de uma lei de peixe, de repente o Rebbe está falando duas noções, dois perigos que existem para a sociedade. Pessoas que desbravam sem moral e ética. Terrível, porque aí o cara vai fazer tudo que é contra a ética, porque acontece, pode matar, pode não sei o quê, pode adulterar, pode fazer, pode sabe, sequestrar, pode, sabe, ter relações proibidas com aquelas mulheres, você pode depravar, tudo pode, porque não tem ética. Né? O importante é desbravar o mundo, isso aqui não. Então é isso que aconteceu. Os interesses de Hitler de conquistar o mundo foi maior do que as próprias regras da ética e o povo foi na dele. Ele conseguiu levar uma nação dele porque existia um povo que você podia fazer o que você quiser. Acabou toda a ética e a moral, acabou. Quando o interesse dele ficou só apenas em barbatanas e desbravar o mundo. Interessante essa analogia. Não é interessante conhecer essa pegada? É interessante, não? Muito. E vou te falar que assim é fato que quando você tem pessoas, né, não uma pessoa, você tem pessoas que conseguem ter um impacto em cima das outras e não levam valores reais, isso é um perigo de fato, não é papo furado, né? Isso não tem as gangues, né? O cara tá lá, porque é uma pergunta que se faz, todo mundo faz. Por exemplo, por que um cara, Pablo Escobar, por que Al Capone, por que esse cara, por que ele, por que tinha tanto respeito pelo cara, por que o cara, entendeu? Tipo, uma coisa que você pode pensar, podia ser outro, tipo, não tinha mais ninguém lá, o cara só ele é o cara que manda. Você chega numa gangue de favela, sei lá, Deus que me livre, não estou falando nada de mal para as pessoas, mas digo, você pega em qualquer gangue, você chega no PCC, tem um cara, o cara manda, o cara é... E ninguém tem coragem de desafiar esse cara, e ele tem bandidos, Poder. capangas... Cara do mal. O cara tem... Poder. Exato. Você teme uma pessoa dessa. Você tem uma pessoa, com certeza absoluta. E a questão é que se ela vai sem as escamas, como você está falando, e ela tem esse poder de persuasão e essa força Terrível. Você pega Stalin, você pega todos esses caras que foram grandes líderes que realmente eles perderam totalmente a moral e a ética, entendeu? E foram desbravar o mundo. E a gente às vezes fala na linguagem do povo assim, que uma laranja estragada estraga a caixa. E se você for pensar assim, em organizações, até no meio de amigos, você tem lá um grupo de amigos, se você tem aquele cara que consegue levar coisa suja, e vai contagiando, ele realmente balança o grupo todo. Ele estraga o grupo todo. Mesmo que você não consiga enxergar direito, ele vai lá, ele vai comendo pelas beiradas, vai estragando aquela caixa inteira. É fato que isso acontece. É um perigo real e tem que se ficar alerta. Muitas vezes, Renato, é importante dizer aqui que uma pessoa como essa, às vezes o que lhe falta é um abraço excessivo, o que lhe falta é um carinho, o que lhe falta é uma instrução de como pôr ele na vida. Às vezes é um desespero que ele também está clamando ao fazer as coisas erradas numa sociedade onde ele se encontra, ao ponto de ser conhecido como uma laranja podre, apodrecida. O que falta, na verdade, é um approach,
um carinho. É uma pessoa que talvez, ele ao assim fazer, ele está pedindo uma ajuda maior. E às vezes a gente peca por excesso e É o que afasta afasta. ele, e aí pode ser que você está criando um pior cara. Aí você pode realmente fazer com que ele Piorar a situação. torna-se realmente um líder como esse, etc., por falta de um abraço, de carinho que ele precisava naquela hora. Então, às vezes ele precisava maior. Eu vou te contar uma história, já que a gente não conta história. Vou te contar uma história. Mas essa história é bonita. Tinha um chileno da Argentina, ele chamava Beryl Baumgarten, esse era o nome dele. Ele era um troglodita, cara, era gente grande, assim. Ele raspava a cabeça, ele andava de capota, não sei o que. Ele quando vinha para o Brasil, conseguiu resgatar muitos judeus que estavam nas faculdades para o caminho do judaísmo, de nome aqui da comunidade. Assim, ele era uma pessoa assim grande. E ele era um chorrete, inclusive ele abatia animais, preparava, etc. Mas, enfim, na época, quando ele estava na Argentina, ele tinha um seminário onde tinha as pessoas que estudavam lá, ele era o diretor daquela escola. E, de repente, eu vou te contar a história como ela é. Tão lindo isso aqui. Um dos jovens chegou no sábado, que estavam lá estudando, etc., com um bafo de cigarro. A gente sabe que no sábado a gente não fuma, né? Não é aconselhável fumar nunca, mas no sábado não se acende fogo, tudo não sei o que mais, então não pode. Mas, de repente, o cara veio na sinagoga com um bafo de cigarro. O rabino falou, puxa vida, isso aqui, um jovem como esse não deveria estar aqui nesse seminário se ele fuma no sábado. Ele pensou em mandá-lo embora baseado nessa teoria que você falou. Laranja podre pode estragar a caixa, pode ser que é isso. Mas antes de, assim, ele executar, ele decidiu perguntar para o Rebbe, mandou uma carta para o Rebbe para perguntar o que fazer. Que ele tava, não, a tendência é, devo mandá-lo embora? Afinal de contas, é uma pessoa que pode levar outras pessoas também a falharem, né? Então, uma pessoa pode ser que ela é perigosa para os jovens ainda não infectados, entre aspas, da má índole desse jovem. Devo expulsá-lo ou não? O Rebbe, normalmente, ele respondia de uma maneira clara e objetiva. Sempre o Rebbe. E dessa vez o Rebbe mandou uma referência. O Rebbe falou o seguinte, veja o livro Avot de Rabi Natan, capítulo 12. Tá bom. Ele foi pegar o livro Avot de Rabi Natan, capítulo 12. O que estava escrito lá? Estava escrito o seguinte, que Arão, o irmão de Moisés, ele era uma pessoa muito querida. Quando ele faleceu, a Bíblia fala, na porção de Hukat, no quarto livro da Bíblia, quando ele descreve o falecimento de Arão, diz a Bíblia o seguinte, e chorou pelo Arão todo o povo de Israel, porque ele era uma pessoa muito amada. Diz lá, nesse capítulo, fala o seguinte, Arão, quando ele encontrava uma pessoa perversa, uma pessoa pecadora, andando na rua, ele abria os braços e cumprimentava o cara efusivamente. Como você vai, meu amigo? Imagina, ele era o sumo sacerdote. Tá cumprimentando uma pessoa pecadora, etc. Essa pessoa ficava tão, enfim, puxa vida, se o irmão de Moisés me cumprimentou assim, eu preciso melhorar os meus cabelos, eu não posso ser tão ruim. Isso Arão fazia. Então, ele entendeu a resposta que o Rebbe estava dando para ele. Falou, essa criança é o que mais precisa de um abraço agora. Você vai mandar ela embora? Se você chama ele de pecador, Arão deveria... vai embora, que você não faz nada, você é um pecador, você peca, etc. Não, o caminho é contrário. Quando você é uma pessoa que ela está te instigando, fazendo uma coisa ruim, etc., essa pessoa precisa mais carinho. Ele entendeu que assim tinha que ser, e depois esse cara se tornou um dos grandes, essa pessoa que ele aproximou, ele trouxe, não sei o que mais, e não afastou. Porque as pessoas têm essa ideia, às vezes, de afastar uma pessoa que é... Então, mas é bonita essa história, por isso que eu te conto. Às vezes, uma pessoa que faz... Por isso que eu te falei no início desse episódio, eu te falei uma coisa, o caráter dá para mudar. Às vezes o caráter daquela pessoa, entendeu? É uma coisa que se molda, a gente trabalha sobre as virtudes, mas não mexe com a regra. Com a regra. A regra tem que ser... Estou falando bola na rede. Estamos falando o seguinte, o que vale é a gente cumprir, entendeu, o que está escrito. Entendeu? O caráter se muda. Então a gente pode mudar o caráter de uma pessoa. É uma questão de... Veio uma coisa na cabeça agora a respeito da moral.
Porque você falou que a moral é o entendimento para si daquilo que é a regra. Então a regra está lá, então você cria um entendimento daquilo e você cria uma moral. Eu acho que nessa hora, o que a gente estava falando sobre uma regra ruim, uma regra que pode fazer mal para as pessoas, a sua moral deveria te incomodar. Deveria incomodar e Deveria questionar aquilo lá Exato. e falar, isso está errado. Você tá entendendo? Porque Isso não que eu há posso estar errado. dúvida, não há dúvida que quando você fala que não pode passar no farol vermelho, você entende completamente, porque você está pondo vidas em risco. Você pode passar ali, você vai matar pessoas. Então, Ou a óbvio que sua você vai mesmo. falar, sabe, você vai falar, cara, pô, dá para entender isso aqui, dá para entender. Agora, tem coisas que você vai perguntar, mate alguém. Você fala, pô, peraí, aí já matar alguém já. Não Como dá, assim, né? né? Já, você para ali e fala, isso aqui já não tá, já não tô gostando super, né? Então, quer dizer, a moral, pelo que você está explicando, ela é o julgamento pessoal em cima de uma determinada regra Ética. para você ver se você segue em frente com relação Né? como faz. Sim. Né? E o mais interessante é que essas pessoas do mal conseguem criar uma moral em um ato ilícito. Esse é o pior. Sempre. Ele vai te falar, não, vou te provar como é importante. Era não sei o quê. Como é importante a gente se livrar da escória do mundo. Simplesmente a gente vai deixar o mundo melhor. Entendeu? Então é dever seu Isso. limar aquela pessoa porque ele nasceu para ser exterminado. O cara colocou uma moral atrás entendeu? De uma ética. Você cria falsamente, obviamente. Entendeu? Por isso é difícil você dizer. Eu não sei se. Tá bom, eu vou. Não sei, não sei se. Fala. Me vê um negócio. Não sei se. Eu vou falar por falar. Eu vou te contar isso, para a gente tentar encaixar no meio da ideia que a gente está falando aqui. Uma carta de 1969. Um sujeito perguntou para o Rebbe se ele acredita que deve-se deixar de comprar produtos feitos na Alemanha, um judeu. Pode comprar, se é proibido comprar, se tem alguma coisa que proíbe a pessoa de comprar, porque ele vê que tem judeus que lutam de jeito nenhum para poder comprar um produto made in Germany, feito na Alemanha. Imagina qual que foi a resposta do Rebbe. O Rebbe diz o seguinte, isso em 1969. O Rebbe diz assim, a gente não pode proibir de comprar um produto que foi feito na Alemanha, não tem uma proibição natural. Porém, eu entendo totalmente um descendente ou alguém que passou as atrocidades que a Alemanha executou na época da Segunda Guerra Mundial, quando ele não quer comprar um produto da Alemanha, até mesmo hoje em dia. Porque eu não acredito que em 3 décadas todos os alemães viraram justos. Não acredito. É forte isso? Isso mesmo. É forte. O que ele está querendo dizer? De novo, não é proibido. Pode. Né? Agora, o cara que passou, você vai falar para o cara perdoar, tipo, o cara que viu, assistiu, sabe? Difícil. É muito fácil você falar, você não tem coração, você não pode perdoar. Você sabe o que ele fez com aquela criança? Eu vi com os meus olhos. Eu vi matando meu pai e minha mãe. Como é que você vai perdoar um negócio desse? Exato. Você está entendendo? Quer dizer, foi muito além de ética e moral, entendeu? Ainda justificando, é muito difícil falar isso. Então, é um tema delicado. Tem que respeitar o sentimento de uma pessoa como tal. Entendeu? Vai falar proibido, agora você vai comprar um Volkswagen, vai comprar um Mercedes. Não é proibido pela judaica. Mas respeita o sentimento de alguém, Claro. entendeu? Que tem isso, o que passou, né? Entenda o sentimento. Claro. Que é difícil mesmo, né? É. Mas eu fiquei pensando aqui que a gente também, né? Existem referências, obviamente que eu vou aqui puxar para o nosso lado em relação a isso. Existem referências como, por exemplo, a Bíblia, enfim, e realmente tem regras de pessoas justas. A gente sabe que existe muita coisa que de fato é justo, né? E o certo seria a pessoa questionar, foi para o extremo que ali naquele lugar é permitido matar, que você falar, não, aí matar já não dá, entendeu? Então deveria ter um julgamento pessoal
de que você vai buscar uma regra no mercado, vamos falar assim, você escolhe uma regra do mercado que você julga ser justa para fazer um comparativo com aquela do que eles estão fazendo ali. Hum. Porque a pessoa fala assim, mas eu não acho isso aqui é justo. Então, o que é justo? Você tem uma dúvida agora. Eu não acho que é justo que, sei lá, que eu pague imposto. Eu não quero pagar imposto absolutamente nenhum. Tá bom, então onde você acha justo? Você acha que existe imposto justo em algum lugar? Existe. Onde existe? Existe na Europa, nos Estados Unidos, sei lá. Então lá é justo. Por que é justo? Porque tem segurança, porque tem rua, porque tem carro, porque tem isso, tem aquilo, tem tudo, tem escola, tem... Porque eles revertem para coisas produtivas e não encaixam no bolso. Exato. Não sobem com Exato. Aí você fala, não, então imposto de verdade, assim, por mais que façam um mau uso aqui, talvez, mas de fato seria uma regra justa se aplicado da maneira correta. Então, assim, aí você pode fazer um paralelo, é isso que eu quero dizer, porque você vai falar, não, essa regra eu não acho justa. Porque, por exemplo, porque eu estou trazendo sempre que, de fato, está vindo toda hora os alemães na minha cabeça. Mas, porque os alemães estavam certos ou estavam errados? Aonde está regras justas? Onde você acha que tem regras justas? Pensa aí um pouco, faz um paralelo, aí você vai tirar a sua conclusão se aquela regra era justa ou não, certo? Porque você pode matar, se existe uma discussão, se você pode matar o índio, se você pode matar o preto, se você pode matar, sei lá, desculpa, sei lá, qualquer um, não pode. Lógico que não pode. Então, não é fácil de tirar a conclusão. Porque supostamente deveria ser fácil, certo? O cara fazer esse julgamento e falar, não, realmente isso aqui não está cabendo, porque não existe matar. Matar não faz sentido em hipótese nenhuma. Mas essa reflexão, quando ele é um consciente coletivo, inconsciente coletivo, porque não consciente é um inconsciente coletivo, daí, de repente, você tem esse risco de ter uma ética mal aplicada. Né? Claro, exatamente, que é o que foi lá. Entendeu? Que ele impôs, ele criou e conquistou, tinha um poder da lábia, conquistou na época, vendeu o peixe, estava com domínio de toda a imprensa, né? Tinha o Goebbels que tomava conta de toda a imprensa, a rádio só falava sobre isso, então teve uma lavagem cerebral, assim que aconteceu na Alemanha, desde a sessão de Hitler de 1933, então aquela coisa foi levando, quando começa a bater na cabeça das pessoas, a pessoa acaba sendo criado dessa maneira. Não tem outro interesse além de ser aquilo que foi programado para poder ser, entendeu? Diante de uma mente completamente insana, entendeu? De uma pessoa que consegue fazer isso. Uma coisa que veio também na minha cabeça é a moral seria o entendimento da ética, certo? Se a moral é o entendimento da ética, isso você não entende. Porque isso é uma coisa que é presente Acontece na Torá muito. direto. Né? Acontece tem muito disso. Acontece muito. A gente tem que sempre buscar, né? Qual que é o propósito disso, né? Então, você está escrito aqui, né? De repente, olha só que lindo. Acabamos de trazer um exemplo de uma ética. Então, tem que comer peixe com escama de barbatana. Foi o Rebbe que criou uma moral. Né? Qual que é a moral que a gente aprende de escama em barbatana? Lindo. Ele se aprofundou de um assunto que era um dogma. Sim. Porque não comer escama de barbatana, por quê? Qual a diferença do outro peixe que de couro? A Torá determinou assim, é um dogma. Não tá, leis de kasher é dogma. Né? Por que esses animais e os outros animais não? A Bíblia não escreve por quê. Né? Os comentaristas, quer dizer, ou o Rebbe aqui nesse discernimento, né? Ele vem e tira uma grande moral de uma lição dessa. Então eu acho que essa que é a grandeza. A gente deve praticar a ética indiferente se você compreende ou não. Porque senão, se você não sai de um princípio, então aí vai virar o Velho Oeste. O Velho Oeste, cada um tem a sua regra, cada um faz o que quer, e aí realmente... É anarquia. Então aí não temos uma sociedade em paz, pacífica. É impossível se a gente não sai. Agora, o que cabe a cada um é realmente se identificar com as ideias que foram determinadas para poder tirar qualquer moral disso. Né? Isso quer dizer, você se aprofundar dentro de... E numa vida pode ser que você consiga tantas e tantas tirar, ou algumas não, algumas sim, ou uma pessoa mais erudita ele consegue tirar. Entendeu? Se aprofundar em cada uma dos itens e ver a beleza que tem em cada item. Porque no dia a dia da gente, né, tem muitas regras que a gente não consegue aceitar. Né? Tem gente que fala assim, eu entendo que tem regra de salários, mas eu não concordo que ganham tanto mais um do que o outro. Eu acho que o meu trabalho é mais importante do que aquele. Por que valorizam aquele e não valorizam o meu trabalho como valorizam daquela profissão X? Porque, então, quer dizer, tem muita coisa no dia a dia das pessoas que a regra
Sim. ela não é uma regra clara para a pessoa e ela se incomoda com aquilo, Sim. né? Sim. Mas isso aqui, eu acho que tem um perigo quando você vai atrás desse pensamento, que é que você começa, de repente, até, não estou falando uma hipótese, de virar um mau caráter. Você fala, cara, eu vou começar a prejudicar aquele cara lá, porque, pô, Sim. sacanagem que ele ganha mais que eu vou fazer alguma coisa para ele se dar mal. Ó, aquele cara ali, olha, pô, o chefe chega perto dele e fala as coisas para ele, eu vou lá e vou prejudicar aquele cara lá. Até no subconsciente, às vezes nem é no consciente. Sim. O cara tá falando, lá dentro ele tá assim, se eu puder sacanear esse cara, eu vou sacanear, Sim, né? ele quer sobreviver. Para ele é luta de existência. Então, qual que é o pensamento correto, ao meu ver? Quando você chega numa situação como essa, cara, se a ética do local não combina com a tua, procura outros lugares que tem. Escuta, você não está no... O mundo tem vários outros lugares, tem lugares que têm éticas diferentes. A mesma coisa de uma firma. Você está numa firma que tem uma ética, então cada firma tem... Ó, aqui é assim. Eu não concordo com o senhor, então vai para outra. Exato. Escuta, não queira, não seja mais, não cria mau caráter para lutar contra uma ética existente. Exato. Entendeu? Esse não é o caminho. Então, o caminho é você procurar um local onde você vai se identificar com aquela regra. Eu de verdade falo isso a vida inteira, Dani. Eu acho um absurdo para as pessoas que ficam trabalhando em lugares que para ele foi um martírio e ele fica lá. Ele fica lá, não tem outros empregos, ele não pode achar outra coisa para fazer na vida. Só tem que ficar ali, é o único lugar da vida que ele pode ficar? Claro que não. E depois o cara fala, eu fui torturado. Torturado de quê? Se tinha liberdade de pedir as contas e ir embora. Torturado de quê? Era só ir embora. Não tem nada de tortura de nada. Ao contrário, né? Isso aqui é a pessoa ela pedir para sofrer. Isso que você trouxe agora, assim, essa questão que eu acho importante, um ponto importante, é que a gente pode escolher. Né? A gente tem o livre-arbítrio de estar num lugar onde a ética fala a nossa língua. De fato tem, entendeu? Tudo bem, você vai falar, a língua que para mim faz sentido é a língua da bandidagem. Tá bom, pensa bem onde você vai levar teu caminho, porque isso aqui gera consequências. Exato. Mas você tem direito de escolha. O fato é que a gente tem direito de escolha. Livre-arbítrio total. E lembra que você é responsável pela tua escolha. Então você é responsável pelos seus atos, você é responsável pela tua decisão, tá certo? E tá ok, tá tudo bem, eu não te obrigo a fazer nada, mas aqui é assim. Né? Isso que deixa, eu acho que o brasileiro incomodado, na questão da ética brasileira, assim como um todo, é que até tem a ver com o último episódio que a gente falou, que tem muitas leis, você sempre pode aplicar, você pode sempre conduzir as coisas de uma maneira ou outra, e a gente sabe que muitas das éticas impostas aqui no Brasil já supondo e com a certeza absoluta que você vai roubar, então ao menos eu vou te taxar mais. Então, sabe, é uma ética meio que sem ética. Né? O Brasil é um país caótico para isso. Não, sabe? Então, eu vou te taxar tanto porque eu sei que você vai pagar 5, então ok, eu queria não, porque eu sei que você já vai roubar. Já sai do princípio errado. Então, isso aqui é um problema, né? Eu acho que aqui no Brasil o grande problema é que aqui tem, de fato, uma destituição da ética assumida, né? A pessoa não cumpre, mas não bem. Faz parte. Tudo faz bem. parte. É normal, é o normal. Que fala assim, nos Estados Unidos, não sei que esse negócio dos Estados Unidos hoje está polêmico, mas tudo bem. Eu falo dos Estados Unidos porque eu dava esse exemplo. Fala assim, nos Estados Unidos tem corrupção? Eu falo, tem. Corrupção nos Estados Unidos existe. Países assim, em primeiro mundo, existe corrupção. Só que sabe aonde? No céu. E a nossa corrupção está na terra. O que quer dizer isso? Lá tem corrupção, mas é uma corrupção bilionária, lá nas instâncias do governo, lá no topo do topo do topo. Aqui, você corrompe o guarda, você corrompe o policial, você corrompe o porteiro, você corrompe todo mundo. Quer dizer, aqui é um negócio complexo, porque aqui não tem ordem, não tem essa ética. Esse é o caráter do brasileiro. Exato, é o caráter do brasileiro, é difícil, é relativo isso, né? É difícil isso. É muito difícil. Porque o que está instituído aqui é complexo, né? Então, para você conseguir seguir isso, E o cara se sente, e eu acho que essa é a pior parte, num lugar onde tem essa instituição como no Brasil, o cara que cumpre se sente um otário. Claro. Entendeu? Eu sou um verdadeiro otário, eu faço tudo direitinho. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. O cara que devia ser condecorado e devia ser o exemplo de todos, ele acaba sendo o otário que você falou. Isso. E o cara que não paga, ele fala, sabe por que eu não pago? Porque não tem escola, não tem rua, não tem isso, não tem segurança pública.
Ah, por que eu vou pagar? Não vai ser usado, o negócio vai ser usado todo desvirtuado. Eu também não vou seguir a regra. Eu vou fora da regra, que assim a gente acaba logo com essa discussão e pronto. Não vou ficar com dor da consciência que só eu sou bonzinho e faço coisa certa. É difícil, é difícil. E é difícil em todas as comunidades que tem esse tipo de situação. Eu acho que essa é a parte bonita do judaísmo. Que o judaísmo ele não tem leniência nessa história. A regra, é assim, sempre foi assim, vai ser assim. Adapta, olha, entende, tem situações que foram criadas depois pela modernidade, a gente já discutiu isso aqui, mas a regra, ela é clara, ela vale para todo mundo sabe qual é o papel de todo mundo, o que tem que fazer, o que tem, quando tem que fazer, e ponto. Ponto. Eu acho que uma coisa dentro do judaísmo que é interessante, a gente, diversas vezes no Talmud, a gente pega essa discrepância, às vezes, entre a ética e o caráter. Tá? Então, que é onde o homem fica difícil de julgar por conta do interesse, por conta da intenção da pessoa que ela teve. Você sabe que ela teve má intenção, você não tem como comprovar que ela teve má intenção. Por isso que em diversos lugares a Bíblia fala, eu sou Deus, lembra que eu sou Deus. Você pode sair isento dos homens que não vão poder te condenar, mas eu estou vendo o que teu coração está pensando. Então toma cuidado comigo. Então tem muitos casos assim, por exemplo, vou te dar um exemplo que agora está me vendo na cabeça do Talmud. Imagina o cara, ele estava jogando os utensílios dele para poder provar que o colchão dele é o colchão de molas mais maleável, etc. Ele estava no segundo andar, tinha o colchão embaixo. Você viu que ele jogou o utensílio, você foi lá e puxou o colchão, você tirou. O utensílio quebrou. Quem tem que pagar? O cara falou, você que tirou o colchão. Eu falei, eu tirei o colchão, não quebrei o utensílio. Quem quebrou o utensílio é o cara que jogou. Você pode cobrar dele? Ele falou, não, eu só tirei daqui porque estava me atrapalhando o caminho. Ele pode te falar qualquer coisa. Se a intenção dele foi má, entendeu? Deus mesmo. Você está entendendo que às vezes, eu estou querendo dizer, às vezes você burla e você não tem como condenar uma pessoa, mas Deus vê o interior, sabe que você está... Igual o cara tirou uma flecha e você foi lá, correu e tirou o escudo do outro que estava com o escudo. A flecha foi lá, matou o cara. O cara fala, você matou o cara. Quem? Eu tirei o escudo, eu não matei. Quem tirou a flecha que matou. Louco isso. É doido, quer dizer. Então, isso são cenas que às vezes o mau caráter. Eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada, eu não matei ele. Eu só tirei o escudo. Então, vou devolver para ele. Ele já está morto, vou devolver. Eu peguei, eu vou devolver. Eu não matei. Louco isso. Você consegue burlar, entendeu? Isso aqui são coisas que... Manobras. Manobras que você não tem como executar uma pessoa dessa, porque, de fato, ele não matou, ele só proporcionou, ele causou, mas não efetivamente. Então é difícil de você condenar, mas Deus fala, deixa comigo. Esse eu vou ver o coração dele, entendeu? Isso que é a índole, a caráter da pessoa, Deus, ele enxerga aquilo que a gente não enxerga. É uma coisa curiosa, assim, tão bonito. Chegamos ao fim, Rabino Dani. Eu vou falar para você aqui, tudo passa rápido mesmo, não é papo furado, não. A gente está falando, de repente acabou. É papo caché. É, papo caché. Mas nós estaremos de volta, Rabino Dani. Nós somos persistentes. Semana que vem, 8h30 da noite, terça-feira, 8h30. Estaremos aqui. YouTube, Instagram, Spotify. Indiquem, por favor, para amigos e inimigos. Vocês precisam indicar para que as pessoas vejam os nossos conteúdos. A gente pode ajudar muita gente através dos nossos programas. A gente gostaria, com toda a humildade do mundo, mas indiquem, amigos e inimigos. E assim a gente também vai crescendo a nossa audiência e vão indicando boca a boca. Isso é muito legal. Estaremos de volta, como eu disse, sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar. E estaremos aqui, Rabino, porque a gente, como eu falei, a gente é persistente. Semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, Papo Caché. Abraço a todos. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. Lechaim.